tentar falar do nosso terceiro lugar, né? Do terceiro espaço, que é o atabaque, o instrumento que é o principal instrumento tocado pelo ogã. Na nossa casa, na nossa família Queto, na nossa família Angola, nós temos 3 atabaques. O atabaque rum, o mais grave, pi, o médio, e lê, o agudo. Para quem não conhece, grave, médio, agudo, ok? Para a gente entender bem essa localização dos 3 sons. O mais grave, ele se chama tambor rum, que poderia ser traduzido como rugido. Pi, o médio, significa imediatamente, porque ele segue o tambor rum. Então nós temos o rugido e o pi, que significa imediatamente. E lê, ou lé, como dizem os baianos, pequeno. Rum, rugido, pi, imediatamente, e lé, pequeno. Rum, pi e lé são deformações das palavras da língua Fon, rum e lumpevi, e da palavra nagô, omelê, o omelé. O gingoma, plural de ngoma, né, de afinação grave, noutra casa, na casa diferente das nossas, de Queto, Angola, são chamados de roncador, provavelmente do Yorubá Jeje e Lurum, que significa tambor que ronca. Os de média, socador, e os de aguda, crivador. Esses tambores a gente encontra no jongo, no batuque, que são aqueles tambores maciços, feitos de madeira. Gingoma em trio é proveniente do povo Chokwe e dos Luanda Kyoko, do culto Molocô. Outros povos bantus, como Congo, Angola, Shona, Yangana, Zulu, Bemba, Lingala, usavam 4 ou 5 gingomas, ou seja, 4 ou 5 tambores, 4 ou 5 atabaques. O atabaque não foi trazido ao Brasil pelos africanos escravizados. Ele chegou aqui na cabeça dessas pessoas, chegou aqui na ideia dessas pessoas, né? Na memória dessas pessoas. E aí, a partir dessa memória, é que foram construídos os primeiros tambores, né? Por caixotes, barris, né? Algumas peças que eles tinham acesso, né? E tocava ali naquele lugar, né? Um ensinava a sonoridade para o outro, provavelmente pelo corpo, né? Usando o corpo como referência, né? E a partir do corpo e das onomatopeias propostas pela voz, ele passava para o seu parceiro, né? Ele passava para outra pessoa. Tem vários tipos de atabaque, né? Atabaque com afinação por parafusos, atabaque por afinação por cunhas, né? Onde tem uma cunha que o cara bate com martelo ou com um próprio pedaço de pau qualquer. O atabaque por parafusos mesmo, e outros com umas espécies de pregos que eles se colocam nas laterais, que vocês vão ver esses mais raramente. Esse é bem legal, porque o camarada ele coloca a pele e junto vai sair alguma espécie de prego, né, que vai sair em volta do atabaque, e nesse prego vai ter um jeito que você meio que dobra aquele prego, né, e também abaixa ele com martelo. Então ele vai dando afinação dessa forma. Eu tenho todos esses tambores aqui para mostrar para vocês, né, que são as possibilidades de tambores que chegaram aqui
no nosso continente, né? Eu vou mostrar para vocês agora esses tambores, né, para que vocês vejam mais ou menos a diferença entre eles e as possibilidades, né? Eles, claro, foram se pegando jeito industrial, né, e chegando em outros lugares diferentes, né, de outros jeitos, né, com mais tecnologia, com menos tecnologia. Então vou tentar fazer aqui uma demonstração com os atabaques, né, para que vocês, não uma demonstração, mas uma amostra visual para que vocês conheçam mais ou menos os atabaques. Então vou mostrar para vocês algumas possibilidades de atabaque que a gente tem aqui no nosso país, né? Primeiro, esse tambor aqui, né, feito de corda, né, afinado por cordas, são cordas trançadas que vão se prender ao aro, esse próprio aro que ele se conecta com a pele. Essas cordas vão ser trançadas de forma que puxem para baixo essa pele, dando a afinação desejada para o órgão que vai executar esse instrumento, né? Então esse aqui é um atabaque, né, de corpo industrial, amarração com cordas, ok? Aqui uma outra possibilidade, que é a afinação por parafusos, também num corpo industrial de várias ripas, né? Só que a afinação é por parafusos, né? Também repara que aqui nesse caso o aro ele vem por cima da pele, ao invés de que a pele faça parte do aro, né? E aqui a afinação que é proposta. Eu não vou entrar no tocar o instrumento, que quem tem a responsabilidade, quem tem o direito de fazer nesse nosso encontro, esse trabalho, é o órgão mestre Totó, ok? Aqui uma outra possibilidade, num tambor mais antigo ainda, né? Esse pensamento desse tambor antigo, né? Vocês veem que tem essa espécie de prego, né, que eu falei, eu não sei que nome que eu dou a isso, né? Essas estacas, que elas são, para afinar, você vai bater aqui sobre a madeira, para que ela pressione essas cordas, para que essas cordas pressionem a pele, para que a gente consiga uma outra afinação. Uma outra forma é que pode acontecer também dele ter ranhuras aqui, e você vai poder girar além de pressionar esses tambores. Esse tambor é um tambor ganense, né? É do povo de Gana, né? E aqui são símbolos adíncras, né? Que eu já falei durante aí a nossa conversa, né? O nosso bate-papo, né? A nossa aula, né? Então são vários símbolos adinkra, né? Eu vou mandar todos esses símbolos adinkra para vocês localizarem e perceberem o significado de cada um deles, beleza? E aqui, como eu imagino que seria o processo de construção de quem chegou e não tinha material para fazer o tambor e pegava um barril, uma caixa para fazer o seu tambor. Então temos aqui um tambor feito com barril de vinho, ou de cerveja, ou de cachaça, ou de óleo, né? Ele segue o processo de várias culturas africanas e asiáticas também, né? Que é o processo de ter duas peles, uma em cada lado, e essas peles com afinação diferente, né? Segue o processo do dol do Paquistão, segue o processo de alguns tambores da Índia, segue o processo dos batais em Cuba, né? Essa ideia de ter dois instrumentos, né? Dois barris, né? Instrumento importante também, fundamental, é o agogô ou gan. O gan, a gente pensa em só uma campânula, né? Uma campânula aqui tocando, e com ele nós fazemos, como eu disse, a marcação
dos instrumentos, né? E o agogô são duas campânulas, é um instrumento de ferro maciço, né? Muito agudo, né? Que dá bastante efeito na orquestra dos orixás. Também faz parte da orquestra dos orixás esse instrumento que a gente chama de agbê, abê ou xequerê ou sequerê, né? Ele é um instrumento, é uma cabaça, né? Que propõe várias contas em volta, né? Para dar o efeito de chiado, ok? Também pode-se usar só a cabaça, né? E aí a gente não tem esse efeito, mas é tocado com o próprio guidavi, né? Ou como antigamente se usava abanadores para tocar sobre a borda, sobre a cabeça, sobre o pescoço da cabaça, né? Esse é para um ritual especial que não é muito discutido assim abertamente. Outro instrumento fundamental é o berimbau, que é essa vara, né? Esse pedaço de pau mesmo, né? Apontado por um arame, ou podia ser algum outro tipo de corda, como uma tripa ou um cipó, né? Que para o brasileiro se chama berimbau e é um instrumento muito usado na capoeira, que vocês vão ouvir de forma mais detalhada com outro mestre que vai dar, que se não me engano é mestre Cabelo, né? Como esse arco, né? Como caixa de ressonância, ele antigamente era usada a própria boca, né? Ou os dentes, né? Mas para nós hoje no nosso encontro é usada essa pequena cabaça que se encaixa, né? Lá embaixo. Opa, minha altura aqui não dá. Que se encaixa aqui, né? E é usada uma pedra ou uma moeda para dar as diferenças tonais, né? Como tem gente que vai falar mais profundamente, inclusive como se monta, como se toca, então não é necessário que eu fale nem sobre os toques dos tambores e nem sobre os toques do berimbau ou de qualquer outro instrumento. Na realidade, a minha ideia é mostrar um pouquinho da história deles, né? Como é que eles se parecem, como é que eles se portam. Segundo uma lenda antiga, né? Exu estava tocando lá no Orum, tocando o seu tambor. Ele não parava de tocar o tambor, e os seus irmãos orixás começaram a reclamar que ele era muito barulhento. Como ele era muito barulhento, todo mundo falou assim com o Olorum e com o Olodumaré: Senhor, fale para esse cara parar de tocar, a gente não aguenta mais, esse cara é muito chato, ele é um mala. E aí o que aconteceu? O Olodumaré foi lá e falou assim: meu amigo, o senhor tem que parar de tocar. Muito contrariado, Exu parou de tocar. Mas claro, seu Xangô e Dona Oriá, no dia do casamento, não tinha ninguém para tocar na festa. E não tinha ninguém para tocar na festa de Ogum e Oxum. Não tinha ninguém para tocar na festa de Logunedé e Oxóssi. Não tinha ninguém para tocar na festa de todo mundo. E aí, quando foram falar com o Exu, o Exu falou: eu não vou tocar. E as pessoas insistiram e prometeram mundos e fundos para Exu, até que Exu falou assim: tá bom, eu não vou tocar não, mas eu vou pedir a 3 pessoas do Aie, ou seja, os homens, para que eles venham tocar. E foram 3 homens tocar para os orixás. Esses homens somos nós, os Ogãs. Axé Odara. Obrigado. É claro que os atabaques não tocam sozinhos, né? Dentro do Ilê, né? Os Ogãs tocam outros instrumentos. Um desses instrumentos, que é o principal, é o agogô ou gã, que pode ser um sino de ferro, né? De 1 ou 2 campanas. O agogô é quem dá a levada, quem dá o ritmo, quem dá o groove no candomblé, né? Ele forma
para os outros o que deve ser tocado. Outro instrumento que não é tão comum aparecer nos candomblés, mas que também aparece, é o xequerê ou agbê, dependendo da região, né? É uma cabaça cercada de sementes ou contas e que dá efeito de chiado. Também tem o adjá ou adijá, que é um instrumento usado pelas ialorixás ou pelas equedes, ou num momento especial de se dar um nome ao orixá. Pode ser usado por qualquer visita no candomblé, desde que essa visita esteja com conhecimento para usar esse adijá. Também temos as cabaças. As cabaças, elas são usadas em momentos especiais, e geralmente esses momentos não são abertos, né? São só para a comunidade de santo, então eu não vou falar muito sobre elas. Na realidade, só vou contar que elas fazem parte também do ritual. Então também são tocadas 3 ou 2 cabaças em alguns momentos do nosso ritual. Também existe outro tipo de instrumento, né? Por exemplo, tem o cadacorô, que é um instrumento tocado só mesmo nas festas de Ogum, por exemplo. A ordem normal de entrada nos instrumentos é a seguinte: voz principal, agogô, chamada do rum, convenção de pilê entra junto com o coral, ou seja, com todas as vozes. Eu vou repetir para a gente entender essa parte. Então vamos lá. Começa com a voz do Ogã. Ele canta lá: Ogã ajoe Mário, alacoro ajoe Mário, alepa lepa una. Ogã ajoe Mário, algo quem. Aí o Ogum fala: cupá que tá cupá, e aí entra todo mundo junto com a resposta, né? Esse é mais ou menos a sequência comum de acontecer, que a gente vai encontrar em vários candomblés, né? É muito importante esse lugar de conhecer a cultura afro-brasileira através dos tambores, né? É muito importante saber que isso pode ser usado na nossa educação, na nossa estrutura, no nosso conhecimento, a partir da Lei 10.639 de 2003, que aconteceu para que nós obrigássemos ou tivéssemos a obrigação de ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas. Olha, estou longe de todo mundo, então eu vou tirar a máscara, né, porque está me incomodando. Essa máscara foi feita pela família Rainha Kanzima, que são mulheres muito importantes daqui de São Paulo, e tenho muito cuidado de falar, então estou fazendo propaganda. Só que ela agora está incomodando, eu vou tirar porque eu estou aqui só, né? Então é muito importante na educação essa questão do tambor, né? Essa questão da gente falar do tambor, né? E usar o tambor também dentro das escolas, né? Fundamenta muita coisa, fundamenta coleguismo, fundamenta menos agressão, fundamenta atenção, fundamenta participação e união, né? Então é muito importante que a gente tenha essa ideia de ensinar o tambor na escola, né? Vamos pensar, por exemplo, que o tambor ele propõe educação física. Quando você vê toda aquela gente dançando, né, ao som dos tambores, na passagem do Ileaê, na passagem do Olodum, na passagem do Filho de Gandhi, na passagem do Iluinã, aqui em São Paulo, na passagem do Ilu Obadimim, aqui em São Paulo, todas aquelas pessoas tocando tambor e fazendo os movimentos coreografados que se correlacionam com os ritmos do candomblé, né? Então ali a gente já entra a educação física, a gente já entra a aula de arte, a gente já entra a matemática, né? A gente já entra
atenção, né? Aquela forma de regência, aquela forma de marcação, por exemplo, do Olodum, quando ele faz dig-dig-din, dig-dig-din, né? Então a gente vê uma forma de marcação que não é usado dentro da música ensinada nos conservatórios, nas academias, né? Porque além da gente fazer o movimento, o nosso metrônomo é a combinação de todo um grupo fazendo o mesmo movimento. Então isso é muito importante. Eu queria também falar de algumas pessoas e lugares importantes que foram fundamentais no encontro desses ogãs, né? Queria falar eu não vou falar não, mas queria citar Seu Vadinho, do Gantuá, e Mestre Enilton, né? Queria falar de Ogã Seu Negão e de Mestre Jorge Alabê, né? Gente daí de Salvador. Queria falar de meu Babalorixá, meu Baba Quequerê, não meu Babalorixá, meu Baba Quequerê, Ogã Rubinho, Jacofô, né? Queria falar de meu irmão, Ogã William Bicudo, e do meu irmão Manuel Pejigã, né? Queria falar de gente como Yuri Passos, que está ensinando a tocar em Salvador, né? Queria falar sobre Gabi Guedes, que participa trazendo a ideia de tocar tambor fora do lugar do candomblé. Então eu considero essas pessoas muito importantes e eu queria agradecer, né, terminar aqui o nosso encontro, primeiro apresentando, né, a minha pequena bibliografia que ajudou a fundamentar esse trabalho, né? Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, é um livro que deixa a gente bem localizado nesse trabalho. Sankofa, a Matriz Africana do Mundo, né? É uma coleção de 4 livros que são fundamentais, e ele é da Elisa Larquim Nascimento, esposa do grande mestre Abdias Nascimento. Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da professora, doutora, ex-ministra da CEPI, Matilde Ribeiro. Tradição Iorubá, Tradição Oral e História, né? Do Olumoa Anthony Adequoya, difícil falar esse nome. Júlio Braga, A Cadeira de Ogã, importantíssimo. Oganilu, O Caminho do Alabê, escrito por mim mesmo, Vitor da Trindade, falando todas essas histórias e problemas dos ogãs. José Flávio Pessoa de Barros, O Lubagé, O Banquete do Rei. O Quilambismo, Abdias Nascimento. Intolerância religiosa no Brasil, são várias pessoas. ABC do Ogã, falando do Ogã da Umbanda. Severino mais ensinando nos toques. Deuses em Cena, da doutora Francesca Negro, falando do povo cubano. Alberto da Costa e Silva, Um Rio Chamado Atlântico. São livros bem bacanas para quem se interessa de falar um pouquinho mais profundamente sobre as questões afrodescendentes. Eu queria falar um pouquinho também das leis que foram fundamentais para a gente chegar na Lei 10.639, então vou falar a parte, e se puder, a galera encaixa aí se for preciso, se puder, né? Eu acho que essas leis, elas fundamentam o momento que nós estamos vivendo agora, né? Então eu acho importante falar sobre elas. Leis que fundamentam os problemas que chegaram no momento que a gente vive, né? Lei Complementar ao Império de 1824, que proíbe o direito da educação. Então nós negros não podíamos educar,
Nós não podíamos aprender a ler nem a escrever. Também era proibido para nós o dinheiro sobre a posse da terra. Então nós negros também não tínhamos o direito à posse da terra. A Lei Rio Branco, de 28 de 9 de 1871, conhecido como a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, ela dizia o seguinte: ela dizia que toda criança nascida a partir daquele momento não seria mais escravizada. Ora, se meu pai é escravizado, minha mãe é escravizada, como é que de acho eu não vou ser escravizado também? E que liberdade é essa que eu vou ter? A liberdade de não ter ninguém para me educar? A liberdade de não ter ninguém para me alimentar? Feliz ou infelizmente, um dia, esperando uma consulta no SUS, estava conversando com uma freira, da qual o pai tinha sido beneficiário, o avô tinha sido beneficiário da Lei do Ventre Livre. E ela me contou a história do avô dela. Ela contou que o avô dela, dos 0 aos 7 anos, ficava amarrado na senzala. Quando ele fez 7 anos, ele foi promovido e passou a ser amarrado na mesa dos senhores para ficar abanando a comida enquanto as pessoas almoçavam, senão ele não tinha direito a comer. Aos 13 anos, essa criança fugiu e se tornou um criminal até que tivesse família depois e pode ter tudo mudado. Mas veja bem, contando dessa forma que eu contei, a gente conclui que a Lei Rio Branco, de 28 de 9 de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, inventou a criança de rua, inventou a criança abandonada. Também tem a Lei 3.270 Saraiva Cotegipe, de 28 de 9 de 1885, conhecida como a Lei do Sexagenário, que nós repetimos agora, quando permitimos que o governo deixasse dessa forma a lei de aposentadoria no nosso país. Ou seja, a lei do sexagenário dizia que as pessoas com mais de 60 anos não eram mais escravizadas, numa época em que a expectativa de vida era de 45 anos. Ou seja, com 60 anos o cara ter sobrevivido já era uma grande coisa. Isso só desonerava, o dono do escravizado, Ele não precisava pagar nada, ele não precisava dar INSS dele, não precisava dar rescisão de contrato, ele garantia que o dono de escravo não precisava pagar nada para quem já trabalhou 60 anos para ele. Em seguida, temos a Lei Áurea, do 13 de 5 de 1888. No dia 13 de 5 de 88, essa lei disse que ninguém era mais escravizado no Brasil, ao mesmo tempo que abria as fronteiras para a imigração europeia, porque não era mais interesse que a gente tivesse um trabalhador brasileiro. Ou seja, o negro não participaria da evolução industrial do nosso país. Essas pessoas que vinham da Europa, elas tinham direito a algum apoio financeiro ou direito a alguma terra. Em seguida, a lei de 13 de maio de 1888, nós temos uma lei de 1890 chamada a Lei da Vadiagem. Ou seja, aquele camarada que estava livre no dia 13 estava preso no dia 14. Depois, a proibição antes, o direito dos votos dos negros já é uma coisa boa, de 1934, a extinção da Lei da Vadiagem foi só durante a época da ditadura militar, em 1977. A criação da Fundação Palmares e Constituição foi em 1988, 11 anos depois da extinção da Lei da Vadiagem e 100 anos depois da extinção da escravidão no Brasil. Ter alguém como essa pessoa que rege a Fundação Palmares, que fala contra as pessoas negras, que desrespeita e desonera, e desonra nossos heróis negros, é realmente uma vergonha.
é uma vergonha para nós negros, é uma vergonha inclusive para quem ofereceu esse cargo. Como a gente já sabe que é uma pessoa desavergonhada, então não tem problema essa pessoa que assumiu aí a presidência do nosso país. A Lei 12.711 de 2012 é a lei que mais se discute, mais problemática, que mais causa discussões, que é a lei que obriga que permite que 50% das vagas das universidades públicas pertençam às pessoas negras e indígenas, né? É muito polêmica essa lei porque ninguém acha que tem que assumir essa lei, né? Que pode usufruir dessa lei. Primeiro que as pessoas têm que ler essa lei, é importante que as pessoas leiam essa lei, galera, por favor, família, leiam a lei 12.711 de 2012, ela vai facilitar muito melhor o diálogo. Ela não é nenhuma vergonha, ela é uma devolução de todas essas leis anteriores, né? Na realidade, ela organiza todas essas leis anteriores, né? Quando você sabe que você foi proibido de se educar, você tem que saber também que agora você tem o direito de se educar, né? Que isso lhe pertence também. Então aproveitem a lei de cotas na universidade e todas as outras leis de cotas. Não quer dizer que nunca houve uma lei de cota direcionada às pessoas brancas, né? Como, por exemplo, a lei do boi, né? Que permitia que as pessoas brancas que tivessem filhos agrônomos estudassem na universidade sem fazer prova e de graça, principalmente nas universidades de agronomia do Brasil. Então, essa é uma lei de cota e é branca e a gente não discute ela e nem se fala na bichinha, né? Então, aqui, complementando, né, mais essa encrenca, mudando de assunto, né, queria falar também do encontro do tambor e do berimbau, né? Segundo o meu irmão, que também é um pesquisador, Carlos Caçapava, ele fala que o berimbau, né, ele é um marco, eu vou mostrar ele aqui também, né, mas vocês vão ter uma aula mais clara, né, ou mais aberta com o mestre Cabelo, né? Mas o que eu vou falar aqui sobre o berimbau é da possibilidade do uso dele dentro da música, né? Através de Naná Vasconcelos, como nossa própria primeira referência sobre berimbau, né? Falar que capoeira também é um verbo, segundo outro pesquisador, né? Que significa lutar, né? E eu acho que eu não quero falar mais nada não. Queria agradecer novamente a todos, queria agradecer ao Cleiton, né, do Tabu Afro, aqui em São Paulo, que estava aqui cuidando de fazer com que esse filme, com que essa aula seja bem filmada e organizada. Queria agradecer a ideia do projeto Emília Biancardi e a todos os seus organizadores. Estou muito honrado de participar, muito orgulhoso. Espero que eu tenha sido mais... Nossa, essa palavra é difícil dela sair da cabeça da gente, né? Eu espero que eu tenha sido mais escurecedor possível, né? Que vocês recebam isso com muito carinho, com o mesmo carinho que eu me empenhei de fazer. Obrigado, Axé Odara, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, agradecido a todos os orixás, principalmente a minha cabeça, que é do Senhor Oxalufã. Epeu, epa, babá, epi, epa, babá, epa, dormir e babá. A bênção.